vir, Henrique, mas vamos colocar o Rodrigo Rocha na conversa, na Toca da Raposa, porque o assunto da semana é a situação do Dudu. Sai ou não sai? Pintaram pretendentes, Rodrigo? Chega mais pra conversa. Boa tarde pra você. Boa tarde, amigo. Boa tarde também para você que acompanha o Globo Esporte. Pintaram sim e caminha mesmo para a saída do Dudu. O Cruzeiro espera definir até o final dessa semana a situação do jogador e hoje pode ser um dia bem importante. Pela primeira vez, a diretoria do Cruzeiro vai se reunir com o staff do atleta. A multa rescisória do Dudu é de 60 milhões de reais, o contrato até final de 2027. E a conversa é justamente para tentar um acordo para facilitar essa saída. Dudu segue fora dos relacionados, afastado, não participa da partida contra o Vila Nova. E tem alguns interessados sim aparecendo. O Galo seria um deles, mas o Atlético prefere não comentar possíveis interesses de jogadores rivais. E o Grêmio, clube que o Dudu já defendeu. Inclusive a gente preparou uma reportagem que conta outros transtornos enfrentados pelo Dudu em transferências. Tem uma expressão boa sobre isso, hein? BO. 2 letrinhas que significam boletim de ocorrência. É caso de polícia. Mas no popular, BO pode ser uma treta, um problema, uma dificuldade para resolver. Dudu vai embora ou vai ficar? E no Cruzeiro tá rolando um baita BO. Um motivo interno que todos os intervenientes estavam a par da situação. Dudu foi anunciado pelo Cruzeiro em 23 de dezembro de 2024. Atrás de Gabigol, o principal reforço para o ambicioso ano. Não é porque é o Dudu que vai chegar aqui, vai pôr a camisa 7 e vai jogar. Vai ter que mostrar o porquê que é o Dudu e o porquê que você tem que estar jogando. Foram 13 jogos e 2 gols marcados até... Jogadores à disposição no banco de reservas com destaque para as presenças de Dudu e o Gabigol. Dudu ficou 3 jogos como reserva. Vem pro Cruzeiro, ele não aguenta 3 joguinhos no banco? Que ele já vai querer explodir uma bomba? Depois da partida contra o Palestino, Dudu falou que não entendia porque tinha virado reserva. E nos bastidores, teria dito que só se importa com o salário. Isso fez ele ser afastado do elenco, treinar separado e possivelmente ser negociado. Essa não seria a primeira vez que ele sairia de um clube no meio de um BO. Ele sai do Palmeiras justamente porque ele não queria ficar no banco, queria jogar mais, estava insatisfeito com o Abel não dar jogo para ele. Cara, eu acho que eu não joguei lá por opção do treinador, né? Igual aqui, se eu não chegar, se eu não treinar, se eu não me dedicar, tem outros 26 jogadores que estão querendo jogar também. A saída foi só no final do ano, mas 6 meses antes havia acertado com o Cruzeiro. Ele tem um compromisso com o Palmeiras, tem um compromisso com o Cruzeiro, iniciado por ele, e eu espero que o atleta também deu de acordo. Voltou atrás. E acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. O Dudu saiu pela porta dos fundos. Dudu ainda fez uma publicação pedindo para presidente do Palmeiras esquecer ele. A chegada ao Palmeiras também não foi fácil. Dudu era jogador do Grêmio, emprestado pelo Dinamo de Kiev, da Ucrânia. O São Paulo tentava a contratação e ele estava acertando com o Corinthians. Dudu é o novo reforço do Palmeiras. A gente estava dizendo que ele ia pro Corinthians, o São Paulo entrou na briga, mas quem ganhou aí foi o Palmeiras. Mais um boletim nas ocorrências do Dudu. Desencontros entre atitudes e declarações. Antes do Dudu, antes do Gabriel, antes do Cássio, antes do Matheus, sempre a camisa, o escudo do Cruzeiro é maior do que todos esses jogadores. Então a gente tem que sempre pensar nisso e respeitar isso. Eita, e essa treta do Dudu, Henrique? Pra responder vai a pergunta? Fica? Aqui, eu acho que, ó, circular o vai. Eu acho que o caminho é esse, o caminho é saída. E conturbada de novo, hein? A questão é resolver de uma forma que o Cruzeiro não tem um prejuízo financeiro tão grande. O Dudu é caro, ele sabe disso, né? Acho que não foi bom o que ele fez, ele expôs o treinador, questionou o treinador publicamente e não foi respeitoso com os companheiros. E eu acho que ele tá barrado hoje, é uma decisão pragmática do Cruzeiro, né? O Cruzeiro não pode deixar ele fazer 7 jogos na Série A,
porque ele não pode ir para outro clube da Série A. Tem isso. Não faz todo sentido, deixa de fora até alguém conseguir a contratação do Dudu. Bem pontuado. Agora, o Gabigol também teve que sentar no banco, mas tá lidando melhor, né? Totalmente diferente. Tá aceitando mais o banco, não sei até quando, porque o Gabigol também espera jogar, evidentemente. Mas quando teve a chance, foi bem lá no Chile, contra o Palestino. Não entrou contra o Vasco, porque o jogo era mais para defender do que para botar um atacante a mais. A opção foi pelo Bolaço, que é mais alto, mais forte. Mas se ele tiver paciência, como ele jogou bem no Chile, eu acho que o Leonardo Jardim tá atento a isso, já o elogiou. Acho que o Gabi tá ganhando ponto com essa situação toda por estar conseguindo contornar de uma forma muito mais tranquila, Maurício. E amanhã, será que tem Gabigol? Será que tem Dudu? Cruzeiro e Vila Nova de Goiás, 9h30 da noite. Anota aí, ó, com transmissão do Sport TV. O que você espera pra esse jogo, Henrique? Espero dificuldade. O Vila é o atual campeão goiano, um time de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, um time que brigou até por acessos. Mas se o Cruzeiro vencer, já abre um bom caminho pra decidir em Goiânia. Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Falar mais sobre essa polêmica, mas tem outra também, né, o Gansan, que é a do Dudu. Deve ter uma reunião hoje à tarde para definir o destino do Dudu. Pode colocar aí, só repetindo, né, porque já foi mostrado ontem aí, o Pedrinho sinalizando ali para um torcedor de que o Dudu não permaneceria no Cruzeiro, depois foi afastado também dos treinos. Tem um... Todo mundo tem o seu pensamento, seus projetos de vida, etc. O cara tem um baita de um contrato em andamento com um gigante do futebol brasileiro, sabe? Pode ir até nós, e muita gente tem comentado por aí. Então, eu acho que falta isso nesses jogadores de hoje em dia. Agora, se é pra falar de um golpe também de judô nesse ponto, então, Dudu, dá o seu vazar e tá tudo certo, irmão. Só que a multa na totalidade não vai ser paga não, viu, irmão? Interessa, Fael? Ô, Bel, por coincidência, a gente teve um podcast lá no Portal AI semana passada. O Gão perguntou sobre o Dudu, eu elogiei. Eu falei o tanto que eu gosto dele desde a época do Palmeiras. É o tipo de jogador que eu gosto muito no futebol, as características dele. O Galo hoje precisa mais de um homem de referência diária. Não está tendo isso para mudar a cara do time. Mas vamos lá. Com a idade dele, com 33 anos, ele iria para o terceiro time em 4 meses. E com 3 anos de contrato. Ou seja, isso que eu estou falando, o contrato dele é um bom contrato, poderia entregar bom resultado, porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é a gente estar invocado com o Dudu. Outra coisa é não reconhecer ele como bom jogador. Bom jogador ele é. Vamos usar um pouquinho a cabeça, né? E assim, saiu do Palmeiras, saindo do Cruzeiro, iria para o terceiro time em 4 meses, da idade dele, sem revenda e meio que exigindo titularidade, que é o que está acontecendo no Cruzeiro. Apesar de, repito, gostar muito do futebol dele, eu sou fã do futebol do Dudu dentro de campo, com as características que no futebol brasileiro eles matam isso na base cada vez mais. Para o longo prazo, pagando um alto valor para ele, sendo dirigente, eu não sei se eu faria. Beleza, manchete do noataque.com.br, retorno do lateral, o William, que esse foi o último jogo que ele participou, Gão. Contra o Bahia, né? Entrou no segundo tempo, exatamente. O Fagner acaba sentindo um pouco ali e ele entra também no jogo e aí preocupa um pouco, porque ele também acaba sentindo um pouco também, e depois os dois acabam ficando um tempo fora. E ali nós temos o Jonathan Jesus, que foi improvisado na lateral direita, depois o Romero também foi improvisado. Acho que é um setor que o cruzeirense... às vezes a gente tem algumas críticas a se fazer com o William, mas jogando bem e atuando na sua melhor forma e fazendo a sua melhor performance, acho que estamos bem salvaguardados ali na lateral direita, né? A verdade é que a gente tem que questionar também as questões quando o time oscila bastante. E aí todas as peças são criticadas e devem realmente ser criticadas, porque a gente espera sempre uma performance melhor. Mas dito isso, acho que o William é um ótimo reforço aí pro Léo Jardim e estamos bem servidos ali na lateral direita. Vai pagar o corticoide hoje pra mim. E o negócio é o seguinte, cada hora aparece um capítulo novo dessa história do Dudu. O Dudu que, inclusive, ele vai se pronunciar a respeito de tudo que tá acontecendo. Tá calado, tá aguardando essa questão. Pelo que a gente apurou, ele não arreda o pé, né? Eu também, se eu tô no lugar dele, eu também não arredaria o pé a respeito dessa questão da multa rescisória. Entendeu? Tem contrato, tem multa foi feita para ser quebrada, já diria um empresário de jogador, viu, Dudu? Então fique esperto. O que acontece? O empresário do atleta já está em Belo Horizonte, o André Cury, inclusive essa reunião deve acontecer hoje, se já não está acontecendo, a respeito aí para tomada de decisão. E aí? O André Cury disse que não gostou desse posicionamento do Cruzeiro, etc, mas creio eu que ele também sabe que o jogador, que ele é o representante, ele também não é santo, então tem que ouvir todas as partes, esclarecer de uma vez por todas. Mas o que o coração do Cara, pra mim não fica, é muito difícil, muito complicado. Né? Porque é o seguinte, Gilberto... Porque não é só o negócio da entrevista. O Dudu é reincidente, tá? Teve aquela treta que deixou o torcedor do Cruzeiro aí igual trouxa, né? O Brasil inteiro veio zoar, porque o Cruzeiro anunciou que tava, que não tava. E somente lá dentro do clube
a gente escuta pouca coisa, como diz o Sobs, né? Grande tio Sobs, um abraço para ele. A gente não sabe nem 10% do que de fato acontece, tá? Informações que a gente apura, você apura com um, apura com o outro, com o motorista do Sorim, tem gente que apura só com 2 fontes, a do Tororó e a outra. Aí o que acontece, Gilbert? Aí você fica sabendo que já criou um clima muito ruim entre os atletas e o Dudu, e tem essa questão, se o Dudu pedir desculpa, enfim, mas... O Sobis falou isso, né? Mas essa questão da desculpa é muito relativa, depende do jeito que o cara vai pedir essa desculpa também, porque tem cara que bate... Eu conheço um tanto, que dá 2 tapinhas nas costas. Tem que chorar, não? Tem que fazer igual o Igor na despedida do Ronaldinho. Aí se chorar, convence. Porque é o seguinte, Gilbert, a galera se conhece, Gilbert. A galera se conhece, você sabe como é que o cara é, me desculpa, mas... Eu não conheço, não, assim, a gente já teve o prazer de entrevistar o Dudu aqui. Assim, inclusive, pra mim, uma das maiores decepções que eu tive em relação a essa história, não decepção a essa situação, porque eu confiava muito no que o Dudu poderia fazer para ajudar o Cruzeiro tecnicamente também, entendeu? Porque ele vinha jogando muito bem, inclusive pra mim, quando perdeu a titularidade, não deveria ter perdido. Mas é aquela história, eu não sei o que estava acontecendo nos treinos, eu não sei o que estava acontecendo de maneira interna, eu não sei qual era a orientação que o Dudu tinha, ou foi orientado por alguém, ou se isso partiu dele, de pedir cabeça de treinador, enfim, não sei. A gente ouve falar muita coisa, provar que é bom nada, mas é um cara que eu vi que quando chegou no Cruzeiro, tava com um brilho no olhar, eu falei, caramba, vai dar certo e vou falar a verdade pro senhor, fiquei muito chateado com essa situação e principalmente, ao que tudo indica, com a maneira como ele vai deixar o Cruzeiro. Eu botava mais fé no Dudu do que no Gabigol. Sim. Até pelo início, né? Porque o Dudu é um tipo de jogador, o Gabigol é muito bom e acho que ele vai reencontrar o futebol dele. Mas o Dudu eu tinha quase certeza, pela característica dele. Não, pra mim ele ia encaixar como... E jogou bem as partes. E o Dudu tinha coisas a provar, mas até agora assim, não provou, né? O perfil do jogador, não sei, cara, se o Dudu também vai entrar nessa de pedir desculpa, sabe? Sabendo porque pelo que a gente sabe da personalidade dele, pois é muito mas difícil. Porque também tem aquela história... Não bateu com o treinador, velho. Não deu liga. E a partir do momento também, Gilbert, que aí o treinador vai comer... Depois o treinador, você tem a cultura, que é outra, o cara vem de um outro mercado. Um pedido de desculpa vai mudar o quê? E a partir nada. Do, e a ele partir vai, do momento que você hora que você estiver pronto, eu te coloco. Vai mudar nada. E a partir do momento que na sua cabeça você tem a sua verdade é aquela ali, você não vai pedir desculpa. Esses caras são profissionais, tipo assim, eu não vou pedir desculpa de uma coisa que eu não tô errado. Aqui a gente tá acostumado com outro perfil de técnico. Sim. Esses caras, um nível de profissionalismo muitas vezes até estranhado pela a torcida. Por todos do meio. Causa mesmo uma estranheza quando você vê um nível de profissionalismo como esses caras quando vêm pra cá, né? Então, vai mudar o quê? O Leonardo Jardim, eu vou agora... beleza, tá desculpado, você vai ficar no banco um tempo, vai treinar separado. Não vai mudar nada. Entendeu? E o seguinte, Gilbert, pelo que a gente acompanha, é muito difícil. Pergunta, Milton. Vamos perguntar pro jogador. Dudu, como é que você vai pedir desculpa? Graças a Deus, gente, me desculpa, eu não vou fazer mais isso, mas tem como mandar o Jardim embora. Brasil! Vai encerrar esse primeiro tempo do Cruzeiro do jeito que eu gostaria e principalmente que sirva de exemplo para os jogadores que hoje vestem a camisa do Cruzeiro. Eu espero que jogadores importantes dentro do clube, vou citar nomes como Lucas Romero, Lucas Silva, que foi praticamente nascido e criado nas bases do Cruzeiro, Cássio, jogadores importantes desse nível, desse gabarito, não permitam que aconteçam dentro desse elenco o que aconteceu dentro do elenco de 2019, que culminou com a queda do Cruzeiro e com a exposição de tudo de ruim que estava acontecendo dentro do clube. Então, o torcedor acredita e confia muito, viu, Romero, em você, no Lucas Silva, no Cássio, na galera que tá aí, para não deixar a coisa acontecer. E o que tiver que acontecer, nesse caso do Dudu, Gilbert, que seja melhor para o Cruzeiro. O resto, quisse.